texto e falou, eu estou há, não sei se 40 ou quase 40 anos participando desse encontro e é a primeira vez que eu falo publicamente aqui para os irmãos. Eu me encaixo muito bem nessa palavra, porque Deus me fez aquietar o meu coração, Deus me fez aquietar as minhas emoções, as minhas convicções, Deus me fez deixá-las em segundo plano. E uma das coisas que Deus há muitos anos ministra ao meu coração é sobre o ministério de Moisés. Longe de querer fazer com qualquer comparação, nada disso. Mas Moisés primeiro foi instruído na escola do Egito, depois saiu corrido, fugido para não perder a cabeça, ficou 40 anos na escola do deserto e Deus usou a vida dele os últimos 40 anos. E aí eu estava falando, tá bom, eu estou bem então. Passaram-se 40, será que vai ter mais 40? Eu estou bem. Mas louvado seja o Senhor, por quê, irmãos, que eu estou colocando isso? Porque alguns de nós não têm paciência de esperar o tempo de Deus na sua vida. Nós precisamos aprender, ainda que a duras penas, a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Não tente pular uma etapa. Não tente subir 2 degraus de cada vez. A escada foi feita para ser subida de degrau em degrau. E assim é a nossa caminhada diante do Senhor. E eu olho e vejo irmãos, né? Por um lado, me alegro, irmãos que nos conhecemos há mais de 30 anos, e que para mim é uma grande alegria, uma grande honra de vê-los aqui também, e ver que vocês estão perseverando, perseverando e perseverando, e vão perseverar até o fim. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu também quero dizer que eu estou aqui não é por uma intromissão minha, mas é por uma decisão dos irmãos. Eu fui comunicado no último domingo e falaria para os irmãos hoje. No último domingo eu fui comunicado, mas louvado seja Deus, porque é uma palavra que eu falei com os irmãos no último novembro agora, lá em Juiz de Fora. Os irmãos que ouviram vão ouvir de novo, mas com certeza tem coisa nova nisso. E aí, então, cadê o anúncio que estava aí? Volta aquele anúncio aí. Vou fazer a propaganda aqui, os irmãos, ó, se inscreva no canal e deixa lá o seu like, tá? Se inscreva no canal e deixa lá o seu like, porque é a primeira vez. A primeira vez precisa ficar marcada. Louvado seja Deus. Vamos lá, então. Vamos nessa. Pode projetar aí. O assunto que quero compartilhar com os irmãos hoje é sobre o exercício de autoridade. O exercício de autoridade e
disciplina na igreja. Esse é um assunto que tem dado dor de cabeça para um punhado de gente, inclusive para nós, ao longo desses mais de 40 anos. Mas a experiência nos fez alcançar várias etapas desse processo. Etapas de momentos, como é que eu vou dizer? De momentos onde éramos mais radicais e etapas de momentos onde corremos o risco de cair para o outro lado, deixar a coisa andar de qualquer maneira. Nenhuma coisa está bem e nem a outra também estará bem. Nós precisamos sempre alcançar e andar num ponto de equilíbrio e nunca se esquecer de que nós estamos na Terra, que nós fazemos parte de um serviço, né? Ministério é serviço, que nós fazemos parte de um serviço na Igreja do Senhor, ao qual Jesus é o Senhor, e não nós. Nós não somos senhores, ainda que temos que nos sujeitar uns aos outros, porque a Escritura nos ensina assim, mas nós somos discípulos e servos do Senhor. Mas a nossa identidade verdadeira é de filhos. Somos filhos de Deus. Então quero, em primeiro lugar, ler esse texto de Mateus, no capítulo 28, para a gente começar a falar sobre esse assunto, 18, 16 a 20. Isso Jesus falou aos seus discípulos após ter sido crucificado e ressurreto dentre os mortos. Então ele apareceu aos seus discípulos e disse: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que estou convosco até o fim dos séculos. Então, a pergunta que eu faço, irmãos, é: de quem é a autoridade? A quem pertence toda a autoridade? Isso precisa começar a ficar bem claro na nossa mente. Se você pensa que tem autoridade, saiba, eu vou te dar uma notícia, não sei se boa ou ruim para você. Você não tem autoridade nenhuma. Porque nós acabamos de ler que quem tem toda autoridade no céu e na terra é o Senhor. E uma boa notícia: o Senhor que está sentado à direita do Pai nos céus, ele é homem, ele não deixou de ser homem.
É um homem que está assentado no trono do universo e que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra do Pai. Antes de se tornar homem, antes de nascer da Virgem Maria e ser chamado de Jesus, ele tinha toda a autoridade. João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, toda a autoridade pertenciam a ele, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, porque foi dito ontem aqui que a Trindade é uma comunidade que trabalha unida, trabalha junto. Eu costumo dizer e usar a seguinte frase: no reino de Deus, irmãos, não há lugar para carreira solo. Irmãos, não há lugar para carreira solo. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Quanto mais sozinho você caminhar, as probabilidades de se equivocar e de errar, elas são muito maiores. Eu aprendi isso desde pequeno com meu pai. Meu pai não trabalhava sozinho. Meu pai não fazia as coisas sozinho. E eu trabalhei numa empresa, a última que eu trabalhei por 30 anos. É uma empresa extremamente perigosa. Grau de risco de segurança vai de 1 a 4. A área que eu trabalhei 30 anos é risco 4. E eu trabalhei 30 anos, nunca tive um acidente. Então, nós não podíamos trabalhar sozinhos. Tínhamos que necessariamente ter companheiro ou companheiros no trabalho. Isso me ajudou ainda muito mais, isso me treinou durante 30 anos a não fazer absolutamente nada sozinho. Então, a quem pertence toda a autoridade? Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Isaías profetizou a respeito do Messias em torno de 700 a 800 anos antes de Cristo. Essa palavra profética, ela foi proferida, foi escrita, foi decretada por Deus para Isaías em torno de 700 a 800 anos antes do nascimento do Messias. E com o nascimento, essa palavra profética, ela aconteceu. Isaías disse que o governo estava sobre ele. E ele, após ressuscitar, disse: toda a autoridade me foi dada, o governo está sobre os seus ombros. Então, qual é o nosso lugar, né? Mediante essa palavra. Em João 19, 10 e 11, diz assim: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar
e autoridade para te crucificar? Olha o que Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti pecado maior tem. Jesus está deixando claro que a autoridade é dele. O governo é dele. No caso aqui, o governo estava com o Pai, porque ele havia se esvaziado das prerrogativas de Deus e estava vivendo na terra como um homem. Mas se ele fizesse assim, tudo poderia mudar. Mas ele veio para isso, para ser crucificado. E a autoridade que Pilatos teve foi porque o Pai o concedeu para fazer isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece na terra, no mundo, no universo, na sua vida, na sua casa, na sua família, sem que haja uma permissão de Deus. Agora você precisa entender também que mediante a soberania de Deus, paralelamente a isso, anda a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Muitas coisas nos acontecem por falta de responsabilidade nossa, por falta de desleixo. A autoridade, irmãos, ela é concedida por Deus. Como eu disse, toda a autoridade pertence ao Senhor. E Ele concede essa autoridade a homens, mas não para fazer o que querem, mas é para o representar. Meu irmão, você é um pastor, um presbítero, um líder na sua localidade, você é um marido, um pai, você recebeu a autoridade, essa autoridade foi delegada por Deus, mas é para fazer o que o Senhor quer que seja feito, e não o que eu e você queremos que seja feito. Irmãos, esse é o grande problema que encontramos quando tentamos desenvolver um relacionamento plural. E o relacionamento plural, ele começa onde? No casamento. Dentro de um casamento, se você, marido, quer ter sempre a última palavra, se você quer que as coisas sejam sempre feitas da maneira sua, saiba que você está anulando a tua esposa e a graça de Deus que está sobre ela. Porque ela recebeu também graça de Deus para ser a sua ajudadora, para ser a sua companheira. E você, mulher, se quiser anular o seu marido, saiba que você vai trazer um problema para você mesma. Precisamos conhecer o que Deus quer, começando no meu relacionamento com Ele, entrando para o relacionamento marido e mulher, entrando para o relacionamento igreja, corpo de Cristo. Qual é a vontade de Deus? Como devo me portar e me comportar aqui? Autoridade não é uma característica pessoal ou um dom natural, como alguns pensam, já ouvi dizer.
Provavelmente todos vocês já ouviram dizer essa expressão, mas ele é líder nato. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Por quê? Porque tudo que fomos capacitados para fazer, tudo que fazemos é porque fomos capacitados por aquele que nos criou, nos chamou, nos resgatou e nos deu o quê? Capacidade para fazer. Saiba que, se no seu trabalho, profissionalmente, você é um bom profissional, saiba que isso não é seu, ainda que você tenha estudado. Se você é um bom advogado, se você é um bom engenheiro, se você é um bom construtor, se você é um bom. O que você é profissionalmente? Coloca aí. Saiba que, apesar de você ter estudado, se você é bom no que faz, saiba que é bondade de Deus, é graça de Deus, é benevolência de Deus. Ele te deu isso para que você faça, para que ele seja o que foi falado ontem? Glorificado. Tudo vendo alto. Tudo vendo alto, meu irmão. Tudo vendo alto, minha irmã. Então, a autoridade, e sim uma graça, um favor, uma capacitação concedida por Deus para desempenhar com diligência, com dedicação. Aí a dedicação cabe a mim e cabe a você. Nós precisamos ser dedicados naquilo que nós fazemos. E se não sabemos fazer, o que é que nós temos que fazer? Procurar quem sabe. Eu ouvi uma seguinte expressão de um chefe meu há muitos anos atrás. Eu sempre fui muito responsável no trabalho, né? E às vezes trabalhava até demais, mas por causa também da responsabilidade e do testemunho. E principalmente quando se tinha um equipamento novo, eu ficava preocupado. Se der problema, eu ainda não domino essa tecnologia. O que eu vou fazer? E um chefe meu, sabiamente, me disse um dia: Kleber, você está aqui não é para saber tudo. Você nunca vai saber tudo. Agora, você precisa só ter o telefone de quem sabe. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, eu não falei, né? Eu pensei, não é que esse camarada está certo? Não. Irmãos, nós não sabemos tudo. Mas nós precisamos saber o telefone de quem sabe. Ou o telefone de quem possa me ajudar, quem possa te ajudar. Agora, quando você ligar para alguém que quem possa, que pode te ajudar, não fica confrontando ele, mas isso não vai ser assim, mas isso não vai ser assado. Você esteja pronto para ouvir o conselho ou então não ligue. Porque tem aqueles que são assim. Ligam, mas aí começam a fazer o quê? A perguntas e a confrontos daqui e a confrontos dali. Então, se for para isso, não liga. Não liga. Só liga se quer ouvir o conselho. Só liga se quer ouvir a direção da parte de Deus, ainda que seja amarga. Meus irmãos, guarde isso porque certamente você vai precisar muito disso para frente, viu? Ah, essa é antiga, um dos cantores até morreu. Ligaram tanto para ele que não aguentou e morreu. Acho que é isso mesmo, não é?
Mas guardem isso, quando você precisar de uma ajuda, lembra dessa música. Pensa em mim, liga para mim. Não liga para mim não, tá? Sim. Não liga para mim não. Vocês conhecem mais o Vince. Continua ligando para ele. Continua ligando para ele. Se ele não souber, ele vai perguntar para nós. Né? Somos na Grande Vitória agora 18. Ele tem os 18 telefones. Agora eu quero fazer uma diferença rápida entre a autoridade que é aplicada na sociedade secular do dia a dia e a autoridade no reino de Deus. Então, na autoridade secular do dia a dia, essa autoridade ela é exercida com um princípio de punição, ela é punitiva, né? Quando você avança lá o sinal vermelho, né? O paulista eu acho que fala farol, né? Não é isso? O capixaba é sinal ou semáforo, né? Quando você avança lá que tem o guardinha ou que tem o pardalzinho, o que vai acontecer? Daí eu não sei há quantos dias vai chegar lá na sua casa uma notificação de avanço de sinal, X ponto lá na sua carteira e X valor para pagar. Então, não tem correção, não tem conversa, tem punição. E é assim que tem que ser. No sistema de governo mundial, dentro do sistema de comércio que é o mundo, tem que ser assim. É o que está Romanos 13, de 1 a 7, depois os irmãos podem ler. Os magistrados, os juízes, eles não são terror para aquele que pratica o que é correto. Se você é obediente à lei, você chegou no semáforo, ele está vermelho, você parou, pode ter 10 guardas ali. A lei, a punição não tem poder sobre você. Ela se torna nula. Por quê? Porque você obedeceu. Agora, se você passa, ela entra imediatamente em ação. Então, os magistrados, eles não são terror para os que praticam o bem, mas eles são terror para os que praticam o mal. E estão ali para punir os malfeitores. Marcos 10, 42 diz assim: Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre o domínio. É um governo dominador, dominante. Não é denominação, é dominação que domina. E os que são considerados governadores dos povos têm-no sob domínio. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, exercem governo. Governo legal de imposição, governo legal de punição, e isso é reconhecido por Deus, por isso que tem as leis. Um país sem lei vira bagunça. É igual o Velho Oeste, né? A autoridade é essa, exercida com domínio e punição, conforme Romanos 13, de 1 a 7. Seguindo o texto de Marcos 10, 43 a 45, diz assim: Mas entre vós, entre nós, não é assim.
O nosso governo não pode, não deve, não vai ser nunca punitivo. Preste atenção nisso. Se no seu coração tem reação ou resquício da punição, peça perdão ao Senhor e retire isso do seu coração. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Guarde isso no seu coração. O nosso governo necessariamente precisa ser um governo onde nós aplicamos a instrução e a correção, se necessário for. Em 1 Pedro 5, de 1 a 5, diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. É, isso aí. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não é como o seu companheiro quer. Não é como eu quero, é como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, com alegria, com esmero, com diligência, de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Irmãos, o nosso governo, a nossa autoridade está relacionada a o nosso testemunho, o nosso comportamento de vida. Está relacionado não aquilo que muitas vezes falamos, mas aquilo que as pessoas que estão à nossa volta e começando dentro da minha casa e da sua casa, veem. É pelo exemplo. É pelo exemplo. É pelo porte. Quando, eu acho que é 1 Pedro também, sou ruim de guardar referência, quando, acho que é 1 Pedro que fala a respeito das mulheres, que têm maridos que não são discípulos, elas devem fazer como? Conquistá-los através do seu procedimento, do seu comportamento. Hã? Sem palavras. Não é para ficar pregando toda hora na cabeça do seu marido. Não é para ficar pregando toda hora na cabeça da sua mulher. Ama a sua mulher. Dá exemplo. Começa dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa. Aquilo que Vince falou ontem sobre a questão do grupo caseiro. Os que entrarão na sua casa verão ali que há o quê? Que há exemplo, que há amor, que há respeito de marido para com a mulher, mulher para com o marido. Tem pregação maior do que essa? Não tem.
Aí, no exercício da autoridade, Deus nos orienta a não trabalharmos sozinhos, e sim com companheiros, ministério plural. Então, 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Presbíteros conforme te prescrevi. Glória a Deus que de uns anos para cá, não sei se ainda há cidades com um só, né? Ainda temos ainda. Mas não é bom para quem está lá sozinho, e não é bom para a igreja, não é bom para os irmãos que estão lá. Porque a orientação de Deus é essa, é de não trabalhar sozinho. Quando trabalhamos sozinho, as probabilidades de erros são muito maiores do que se estivermos juntos a outros. Preste atenção nisso. Quando eu falei aos irmãos que eu aprendi com meu pai, não andar sozinho, não trabalhar sozinho, não fazer as coisas sozinho, e fui treinado 30 anos numa empresa a não trabalhar sozinho, porque era obrigado a não trabalhar sozinho. Irmãos, quando você descobrir esse segredo, você nunca vai querer trabalhar sozinho mais. Qual é o segredo? O segredo é o seguinte: se você está sozinho, se você acertou, tudo bem, vão bater palma para você. Agora, se você errou, eles vão fazer o quê? Vão meter o porrete na sua cabeça. Você vai apanhar sozinho. Se você tiver um companheiro, o que vai acontecer? O aplauso vai ser dividido, mas o porrete vai cair na cabeça dos dois. Se for, aí, aqui, por exemplo, quando eu falei lá em Juiz de Fora, se você erra sozinho, você responde por 100% do erro, é isso? Os matemáticos ali. Se você erra junto com mais um outro, essa responsabilidade cai 50%, é isso? 50% cada um. Se são 3, já vai cair para 33,3%. Se for 4, vai cair para 25%. Se for 18, aí não dá para nem sentir a pancada na cabeça. Não dá nem para sentir a pancada na cabeça, irmãos. Agora, tem uma coisa, né? Tem uma outra coisa que os irmãos falam muito ali, daquele que veio primeiro, do irmão mais velho. Se a gente for por esse caminho, o irmão mais velho vai apanhar mais. A pancada na cabeça vai doer mais. Por isso que não pode ser assim. Num exercício de governo plural, temos necessariamente que estar sujeitos um ao outro, no temor de Cristo, em amor, não esperando que o irmão mais velho tenha a palavra final, ainda que possa ter. O que nós temos que fazer com aqueles que vieram primeiro é ter respeito e honrar pelos cabelos brancos, pela experiência que tem. Não porque é o
suporta tudo, não porque é o sabe tudo, nada disso, é pelos cabelos brancos que tem, é pela experiência que tem. Por que que os filhos precisam recorrerem aos pais na criação dos seus filhos? Porque os seus pais já aprenderam como que cuida de filho. Esse é um outro erro que vem ocorrendo por aí. Filhos criando filhos, ao invés de ouvirem os pais, vão para a internet. Irmãos, a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa, muito lixo. Nós precisamos do Espírito Santo para saber como filtrar essas coisas. E a internet, irmãos, está trazendo dano para muitos irmãos. Você quer ver uma coisa que tem trazido um dano gigantesco em relação à questão da autoridade na igreja? É que se antes era dominação, era domínio, hoje caiu para o outro lado, ninguém corrige ninguém. Irmãos, não é assim que funciona. Na casa de Deus, aqueles que pecam precisam ser corrigidos, não punidos, corrigidos. Então, cuidado com esses N pregadores. Irmãos, a internet, principalmente o YouTube, tem uma gama gigantesca de vozes de pregadores. Tem vozes, irmãos, para todo gosto. E aí se cumpre o que Paulo fala, eu acho que, se não me engano, foi para Timóteo, que nos últimos dias, muitos teriam o quê? Comichão nos ouvidos de ouvir, mas não ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que eles querem ouvir. É por isso que muitos estão sendo enganados. E não vou dizer muitos, irmãos, eu acho que é um exagero. Alguns estão sendo enganados, alguns estão deixando de congregar para ouvirem as pregações no YouTube. Irmãos, não é esse o ensino da palavra de Deus. O Senhor não, não e não nos orientou a fazer isso. Eu preciso correr porque o horário, né? Eu tenho até que horário aqui? Nossa, mais 15. Então vou pular um bocado aqui. Precisamos de companheiros para um bom exercício de governo. Olha o que diz Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se você tem companheiros, presbíteros e líderes na sua cidade, você está muito mais seguro no exercício do seu ministério, no exercício do seu trabalho. E é por isso que Efésios 4:11, o próprio Senhor concedeu os ministérios. Para quê? Para que trabalhem juntos, para que tomem decisões juntos. Irmãos, o ministério plural não é para trabalhar com democracia. No reino de Deus não tem democracia. Não chegamos a um acordo, a um consenso comum. Por favor, irmão, não levantem a mão e vá pela maioria, não. Não façam isso. Porque as probabilidades de cometer um equívoco aí é 50%. Pode ser que a maioria não é bem a vontade de Deus. Por isso que é necessário conversar,
conversar. Se não resolveu numa reunião, vá orar, deixa para a próxima reunião, até que haja um consenso da vontade de Deus. Senão haverão erros, haverão problemas. E, irmãos, o problema gerado mediante uma decisão errada, ele se torna muito pior do que na sua originalidade. Consertar o que foi estragado é pior do que fazer novo. Não é isso? Para ser rápido, eu quero entrar direto aqui na questão da disciplina. Os irmãos entenderam a questão do governo. E aí, o que esses ministérios plural de Efésios 4:11 não são? Aqui não tem uma hierarquia. Essa sequência não é hierárquica. Essa sequência é de graça que foi dada a cada um. O apóstolo recebeu uma graça que o profeta não recebeu. E vice-versa. Por isso que, normalmente, os apóstolos precisam ter companheiros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ninguém é dono da verdade, ninguém está acima de ninguém. Agora, a questão da disciplina na igreja. Um outro ponto que, talvez em alguns grupos, isso continue ainda muito pesado. E às vezes pesado porque não há um certo entendimento, primeiro de autoridade, que não é imposição. É pelo exemplo, é pelo amor. É corrigir, não punir. E segundo, por exagerar, e normalmente aqueles que exageram na punição do outro, quando é a vez dele, ele clama de joelhos por misericórdia. Normalmente é assim. Eu quero aqui usar depois vocês terão aqui esse material e essa palavra. Quero usar esse exemplo aqui. Irmãos, quando nós fomos convertidos pelo Senhor, e muitos de nós dizem assim, quando eu me converti ao Senhor, não tenho problema com isso. Se você entende que você se converteu, glória a Deus. O problema é que o importante é que você hoje é um discípulo do Senhor. Mas a minha experiência é que o Senhor me converteu. É a minha experiência. Mas a minha experiência não é igual à sua. Mas então, quando nós nos convertemos, vamos usar essa expressão, ao Senhor, nós entramos pela porta, a porta é Cristo, fomos salvos, e aí em seguida nos deparamos aonde? No caminho. E aí eu quero usar aqui essa via férrea como se fosse o caminho, em que nós, passando pela porta, nos deparamos com ele. O Jorge ontem falou sobre a lei antes de Cristo e depois de Cristo. Antes eram 2 vagões, difícil de puxar. Com Cristo são 90, 99, não sei, mas na verdade quem está puxando é quem? É o Senhor. E aqui eu quero dizer para os irmãos que vamos entender, vamos usar aqui uma metáfora desses 2 trilhos como se fossem a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Entenda aqui esses 2 trilhos aqui, essa via férrea, como a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Os que conhecem sobre via férrea sabem que aqui no início, essa via férrea tem uma
distância entre um trilho e outro, chamado de bitola. E a mesma distância que essa via férrea tem aqui no início, ela tem lá no final. Nós temos aqui uma via férrea que sai. Hã? Existem 3, né? Não pode se encontrar. Então, eu conheço bitola de 1 metro, se não me engano, tem 1,20 m, outra, e a terceira eu não sei qual é a distância entre um trilho e outro. Mas então, por exemplo, nós temos essa via férrea que sai aqui de Cariacica e que vai até Belo Horizonte. Esses 2 trilhos, irmãos, eles têm exatamente a mesma distância ao longo desses, não sei se são 500 quilômetros ou mais. Eles são equidistantes, eles são paralelos, ou seja, é uma via que está perfeitamente estendida, é uma estrada perfeita. Então, quando você coloca uma locomotiva puxando N vagões aqui em Cariacica, ela vai chegar lá em Belo Horizonte intacta, sem problema nenhum, se não tiver nenhum problema nesses trilhos. Agora vamos lá. Então estão ali as vias férreas, tem ali um trem sobre essa via férrea, então suas distâncias, né? Tem lá a mesma bitola que tem a via férrea, tem a locomotiva e os vagões, eles possuem a mesma distância entre um trilho e outro, então ali vai funcionar perfeitamente. Aí agora, nesse próximo slide, olha só aqui. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa aí. Ou com a locomotiva e os vagões, ou com a via férrea. Uma coisa que nós precisamos entender é que, quando nós fomos trazidos pelo caminho, no caminho, quando nós fomos colocados sobre essa via férrea, nós fomos colocados em uma disciplina. Nós somos um povo disciplinado, que andamos na disciplina e a demonstração do Senhor. Então, nesse primeiro slide, enquanto não há nenhum problema com o trem ou com a linha, o trem está disciplinadamente no seu caminho dentro da sua normalidade. A partir do momento que ocorre qualquer coisa com o trem ou com os trilhos, o trem aqui saiu da disciplina. O trem não está bom ou há um problema nos trilhos. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nós somos um povo disciplinado, temos que andar na disciplina e a demonstração do Senhor. Nós somos líderes e presbíteros para quê? Para capacitar os santos para que andem na disciplina. Se algum irmão cometer qualquer equívoco que sair da disciplina, nós não temos que punir, nós temos que corrigir, trazer de volta para o caminho. E essa correção tem que ser com a palavra de Deus, irmãos. Não pode ser com opinião, tem que ser com a palavra de Deus, tem que ser com a vontade de Deus, mas que precisa ser corrigido, precisa ser corrigido. Não pode deixar para lá, não pode fazer vistas grossas, porque esse trem não vai a lugar nenhum enquanto não for corrigido. Agora, irmãos, um outro erro que aí eu quero dizer para os irmãos que ele é mais grave. Quando o problema aqui foi no trem, olha esse próprio slide. Tem aqui o vagão descarrilado, temos aqui, ó. Olha a proporção do acidente. Olha só. Olha a que ponto que nós chegamos.
Então, o que acontece quando o irmão não é disciplinado? Quando o irmão não é corrigido e trazido de volta? A tragédia vai se tornando cada vez maior. Por isso que nós precisamos disciplinar conforme o Senhor, conforme a palavra do Senhor. Então eu estou mostrando aqui se o problema for no vagão, se o problema for no irmão. Agora vocês pararam para imaginar se o problema for no trilho? Que o paralelo que eu estou fazendo, que o trilho é a doutrina dos apóstolos e dos profetas? Se você e eu ensinarmos a doutrina dos apóstolos e dos profetas não a correta, nós podemos causar essa tragédia com os irmãos e com a igreja. Compreende como é sério? Compreende como é grave a gente não ser diligente? A gente não ouvir o Senhor, a gente não andar conforme a palavra do Senhor. Se você tem dúvida a respeito da doutrina dos apóstolos e dos profetas, procure companheiros. Agora tem aqueles que vão procurar companheiro que pensa igual a ele. O que vai acontecer? Essa tragédia vai aumentar. Se você procura companheiro que pensa igual a você, tenha muito cuidado. Por isso que os ministérios são homens diferentes, com graça diferente, capacidade diferente, conhecimento diferente, para que quando sentam e conversam, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Chega-se a um consenso comum. É com tristeza, irmãos, que ao longo desses anos temos nos deparado com situações que, na verdade, é de muita tristeza. Por quê? Porque ao invés de ouvir companheiros, foram buscar aqueles que pensam igual a eles. E no reino de Deus não pode existir isso, irmãos. Não pode existir isso. O corpo é um, o reino é um, o Senhor é o mesmo. Eu tenho que ouvir a todos. Agora eu tenho que filtrar. Nós temos o Espírito Santo, nós temos que filtrar o que é vontade de Deus e o que não é. Nós temos que filtrar, nós temos o Espírito Santo, irmãos. E se você não tem certeza naquilo que vai fazer, busque conselho, busque seus companheiros. Você, esposa, se não tem certeza o que fazer, busca suas companheiras. Busca conselho, busca a direção da parte de Deus, para não fazer o que não é para ser feito. Volto a dizer para os irmãos, se você tem tendência de andar sozinho, se você tem tendência de andar pelas suas convicções, ao longo desses anos ouvi alguns irmãos dizerem assim, mas a minha convicção é essa. Tá bom, a sua convicção é essa. E já fui até acusado de negligente por não concordar com a convicção de determinado irmão. E já ouvi outro irmão dizendo assim, a minha consciência é essa. Tá bom? A sua convicção e a sua consciência, ela pode ser assim hoje. Mas se você conhecer verdadeiramente qual é a vontade de Deus, ela pode ser mudada. A sua convicção pode ser mudada com a palavra de Deus. A sua consciência pode ser mudada com a palavra de Deus. Nem tudo que entendemos, nem tudo que eu entendi há 20 anos atrás é o que eu entendo hoje. E certamente o que eu entendo hoje não é tudo
que eu vou estar entendendo daqui 5, 10, 15, não sei quantos anos eu vou viver, ou quantos anos Jesus vai voltar. Tomara que volte logo, né? Mas então é isso, cuidado, irmãos, cuidado. Andar sozinho, você pode ir mais longe. Mais rápido, mas não mais longe. Vocês estão ligados. Tem alguém dormindo aí? Não, né? Então, andar sozinho pode ser mais rápido, e é mesmo. Se você for um atleta, então você vai correndo. Mas qual é o nosso ritmo? Qual é o ritmo da igreja? Andar junto vai mais longe. Então, qual é o ritmo da igreja? Qual é o ritmo do presbitério lá na sua cidade? O ritmo do presbitério lá na sua cidade, quem dita é o que entende menos. Que precisa. Ah, é ou não é? Você vai passar por cima do seu companheiro se ele não está entendendo o que você está entendendo? Ué, não faz sentido. Você não precisa de companheiro, então. Vai sozinho. Agora você tem que ter paciência de sentar com ele, abrir a escritura, é aquilo que você está entendendo, dizendo aqui, ó, o que está escrito aqui. Vamos estudar e vamos compreender, vamos entender isso aqui. Esse é o comportamento correto de andarmos juntos. Guardem essa palavra. Louvado seja Deus. Obrigado por ter me ouvido. Passei um pouquinho do horário aqui, mas tá bom.